Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias, que eu reencontro Buda, reencontro o Dharma e reencontro a Sangha. É reencontrar o ser iluminado, reencontrar a grande verdade e a grande harmonia. Com muita alegria, hoje estou aqui ao vivo com Otávio Leal, onde estamos celebrando 2 anos desse programa. Muito obrigada, Otávio. Nossa, Monja, eu que agradeço. É sempre uma honra estar com a senhora e eu sempre insisto, né? Eu sempre repito o quanto que a senhora faz diferença na minha vida, na minha escola, no planeta Terra. Muito obrigada. É interessante pensar que, na verdade, eu comecei a fazer programa aqui na rádio porque o Otávio Leal me convidava para o seu programa da uma universidade, né? Sextas-feiras. Então, a que horas que é sexta-feira? Sexta-feira, às 11 da manhã. Às 11 da manhã. E assim eu aprendi um pouquinho do que é o trabalho na rádio, e o meu genro, o Nilo Cruz, que foi radialista lá no Rio Grande do Sul, resolveu me acompanhar e a gente tem feito um programa que eu espero que você, que está ouvindo, tenha apreciado e venha apreciando. A ideia é como transmitir um momento zen, como transmitir um momento de meditação, de tranquilidade e de sabedoria. E às vezes a sabedoria não é só tranquila, existem muitos momentos em que ela mexe conosco, porque nós temos que entrar no mais íntimo do nosso ser. Não apenas naquilo que nos deixa quietos e tranquilos, mas temos que penetrar a essência do ser. E às vezes, para chegar lá, há muita confusão. Mas não desista, porque é possível. É verdade. É atravessando o portal, né? É verdade. E, Monja, eu também queria pedir licença para a senhora para agradecer a Dona Lucy, sim, claro. que abriu esse espaço aqui, né, pro Zen, e a Miriam Morato também, que foram muito gentis em nos convidar também para as segundas-feiras estarmos aqui conversando com os ouvintes. Agora, Monja, eu queria aproveitar e falar um pouco da confusão. É um tema que foi, eu acredito, o primeiro programa nosso, 99 programas atrás, que foi sobre os 8 ventos mundanos. É assim que a senhora chama no Zen budismo, porque isso é um conceito mais tibetano, não é? Tibetano, é. Mas se a senhora puder trazer isso para o Zen, para a gente conversar, que o primeiro é exatamente isso. Elogio, críticas. Nós adoramos, né, sermos elogiados, nós adoramos que nos coloquem em cima de um pedestal. O ego valoriza muito os elogios, mas às vezes uma só crítica desmorona tudo. E baseado até nisso, não sei se foi a senhora uma vez que disse, ou um texto que a senhora escreveu, o quanto que nós economizamos elogios. Tem coisas interessantes para refletir sobre isto. Na verdade, um dos pontos principais que Shakyamuni Buda dizia é este, né? O caminho é fácil, sem apego e sem aversões. Apego e aversão significa exatamente isso. Eu quero só ser elogiado, quero ser reconhecido, quero ser amado, quero ser incluído, e qualquer palavra e gesto, atitude que não seja de acordo com essa construção do ego que eu fiz de mim mesmo, me ofende. Por quê? Porque abala a estrutura de uma fantasia que eu criei sobre quem eu sou. O ego é um pouco dessa nossa fantasia. Eu estou lendo um livro muito interessante do Eckhart Tolle, que se chama Nova Consciência, onde ele divide o ser e o humano como 2 partes, o ser como a essência de nós, do que nós somos, e o humano é este, que está preso à crítica, ao elogio. Se eu tenho lucros e ganhos, eu fico feliz. Se eu tenho perdas, eu fico infeliz. Então é muito interessante pensar nisso, este elogio e a crítica. A crítica é sempre uma coisa para destruir, ela não é para construir. É um engano muito grande dizer isso, né? Isso é uma crítica construtiva. Não, eu estou destruindo a sua ideia, destruindo a sua proposta, eu estou cortando ela fora. Eu posso vir com uma outra ideia depois, mas aquela sua, na qual eu estou criticando, significa que eu estou negando.
E isso é muito importante que as pessoas se lembrem. O Eckhart Tolle, para quem não sabe, eu sei pouco sobre ele, mas ele escreveu um outro livro que também chamava O Poder do Agora. O Poder do Agora, que é um super best-seller. Ele é eu não sei bem o que ele faz, ele acho que é um psicólogo também, um terapeuta, ele trabalha com alguma coisa no gênero. São desses livros que eu pego por acaso no aeroporto, e ele começava falando de Buda, e que a grande revolução do mundo, a grande mudança do mundo é essa nova consciência. Ou seja, você sair dessa inconsciência de si mesmo, que é, de novo, o apego aos elogios e a aversão às críticas, em vez de aceitar alguma coisa que diz você não está fazendo bem e por isso eu me modifico, mas eu não quero me modificar porque afinal eu sou um ser perfeito, né? E quando nós começamos a nos considerar seres perfeitos, nós estamos começando a cair nas amarras do ego. E ele vai chamar isso também de corpo de dor, que cada um de nós tem um corpo de dor, que nós podemos já nascer com esse corpo de dor e que conforme nós alimentamos, e a briga, o conflito, a violência é o que alimenta o nosso corpo de dor. Então às vezes procuramos estar em conflito com outras pessoas, provocando o corpo de dor desta outra pessoa, porque a briga e o atrito alimenta o nosso corpo de dor, que é o alimento do ego. Eu especial, eu diferente, eu mais inteligente, eu mais isto, eu mais aquilo. E abrir mão disto é acessar essa nova consciência, que é de uma cultura de paz, de uma inclusão, da não violência, da compreender o que está acontecendo com as outras pessoas e com o mundo. Não só criticar, querendo destruir, mas querendo melhorar para todos nós. Que lindo. Monja, eu vou até fazer um complemento do Tolle. Não sei se a senhora sabe, mas antes, vamos abrir o telefone? Podemos abrir. Podemos abrir? Vamos por óculos. 3016 1764. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Monja Coen, 3016 1764. E para o Otávio Leal, vocês liguem para 3016 1765. Eu ia falar com o Tolle, ele ficou 6 anos sentado, é a história dele, né? Que nos vem num banco em Londres, observando as pessoas e mendigando. E depois de 6 anos ele teve essa experiência, né? Que é a experiência da iluminação, a experiência de notar quem ele é. E aí ele escreveu esse livro, O Poder do Agora, a senhora sabe, tem pegou uma editora muito boa, porque ele é um sujeito muito humilde, muito tranquilo. Ele, quando ele é filmado, entrevistado, ele abaixa os olhos, você percebe que ele não buscava muito isso, mas realmente são textos assim lindos. Agora a senhora falou uma questão que me lembrou do Thich Nhat Hanh, que falava momento maravilhoso, presença maravilhosa, e ensinava a meditação andando. Num outro programa que eu fiz aqui na rádio esses dias, eu falei sobre a meditação andando, mas eu não soube informar se a senhora ainda tem levado grupos para essa meditação, que é, ouvinte, você dá um passo e diz, é um momento maravilhoso, dá outro passo e diz, respiração maravilhosa, ou dá outro passo e simplesmente respira. A senhora dirigia muitos grupos assim, né? Eu fiz durante alguns anos, sim, nos parques da cidade de São Paulo, e essa era a ideia, como é que eu levo a meditação caminhando para os parques. Nós interrompemos o ano passado, e nesse ano eu não estou fazendo, mas talvez a gente comece o ano que vem de novo. É uma proposta bem interessante, que nós nos encontramos e caminhamos em fila indiana, fazemos a respiração consciente, a consciência do seu passo, do seu pé, do seu corpo, do seu alongamento, e a percepção, desenvolver a sensibilidade da percepção e a gratidão, a bênção de estarmos vivos. Para algumas pessoas é muito forte a experiência, assim como nesta caminhada, alguns deles recontam que foi quase uma revisão da sua própria vida, em 1 hora mais ou menos, que é o máximo que a gente caminha, e há pessoas que têm dificuldade em fazer a meditação sentada, então ao caminhar eles se sentem mais confortáveis.
Mas isso é uma coisa que você, ouvinte, pode fazer. Se você vai caminhar, mesmo que vai caminhar na rua, de um prédio ao outro, dentro do seu próprio escritório, ou se vai fazer um passeio no parque, em vez de ficar só ouvindo música ou conversando com as pessoas ao seu lado, procure encontrar esse momento de silêncio com você mesmo. E prestar atenção no seu corpo, na sua postura, no seu caminhar e nessa respiração, que eu inspiro tudo que pode existir no mundo, mas quando eu expirar, que seja paz, que seja harmonia, que seja o respeito à vida em toda a sua diversidade. É bem agradável e eu garanto que é uma mudança muito significativa na sua própria vida, se você conseguir fazer isso todos os dias um pouquinho. E falando em paz, tem um texto da Monja Coen que eu acho tão lindo que tá no YouTube. YouTube não, Facebook. E é um texto que eu nunca tinha prestado atenção, ou se alguém escreveu sobre isso, que é a paz ou ter uma separação afetiva, um divórcio, a senhora fala do divórcio especificamente, como passar por isso em paz, né? Eu fui casado muito tempo com a Diana, e a nossa separação, não sei se a senhora lembra da Diana, que é uma das diretoras da uma universidade, sim, uma loira alta, e a nossa separação foi muito ruidosa, né? Como muitas são, e foi apesar de ser uma coisa tardia, né? Porque a gente passou por isso fazem 17 anos, mas é bonito que a senhora tenha percebido isso, e os ouvintes, se puderem ler esse texto, como até uma situação tão caótica, tão emocionalmente perturbadora, que é uma separação, como também fazer disso, né, uma coisa que nos leve à maturidade, né, o respeito. O respeito, eu digo que se as pessoas se unem por amor, elas podem se separar por amor também, e não ficar com raiva um do outro, não criar. Tanto que você e a Diana são amigos até hoje, trabalham juntos. Irmãos. Exatamente. Então, criar esse vínculo, não precisa romper o vínculo da ternura que uniu no momento em que se percebem indo por caminhos diferentes. Às vezes não dá para conviver, não dá para morar junto, a sexualidade pode ter perdido o estímulo, mas o respeito pelo ser humano e o respeito pela convivência que tiveram, seria interessante se as pessoas pudessem desenvolver a capacidade de manter, e principalmente pelos filhos. Uma das coisas mais graves que existe são crianças que a mãe fala mal do pai para a própria filha, para o filho, ou o pai fala mal da filha ou do filho para a criança, né, da mãe. Então, falar mal do pai ou da mãe para a criança é muito desagradável, não só em casos de divórcio, mas em casos de quem está vivendo junto. Respeitar um ao outro e fazer com que esta criança, que é fruto dessas duas pessoas, saibam as coisas boas que cada um tem, para que ela vá criar autoestima. Porque se ela é filha de alguém que não presta, ela então não presta. Pois é. E se você ama seu filho, cuide para que ele ame o pai ou a mãe, que seja a outra pessoa com quem você teve esse bebê. Alguém na linha? Boa noite. Alô? Oi, com quem noite. Estamos falando? Meu nome é Rosimaire, eu moro aqui em Santo André. Sim. E eu estava ouvindo o programa agora. Sim. E eu não sei se a minha pergunta vai ter bem a ver com aquilo que a senhora está falando, né, Monja? Eu admiro muito o seu trabalho, escuto a Rádio Mundial já há algum tempo. E hoje eu quero falar sobre sensibilidade. Muito bom. Então, eu sinto que eu sou uma pessoa muito sensível a ambientes. Eu já frequentei casa espírita, fiz cursos, dei passe, né? Então, eu sinto que eu tenho uma sensibilidade grande. Mas, assim, eu trabalhei em empresas, por exemplo, e a energia das pessoas, eu era recepcionista, eu absorvia muito isso. Chegava na sexta-feira, eu estava carregada, eu tinha que tomar passe, sabe? Ficava muito ruim. Eu queria saber, assim, como que eu posso fazer para melhorar isso? É importante você perceber que tem essa sensibilidade, mas essas emoções que estão passando não são suas. Você está percebendo isso nessas pessoas. E como é que você pode tentar encaminhar, é o que o Eckhart Tolle fala também, que eu comentei antes, do corpo de dor. Então chegam pessoas com corpo de dor muito pesado. Exato. E como é que você alivia isto? Não como você põe nas suas costas.
Por um primeiro momento, a gente tem um processo de identificação, sim. Isso. E se não tomar cuidado, a gente entra naquele nível de energia. Por isso que tem que treinar, tem que praticar. Como você frequenta os centros espíritas, eles com certeza têm uma orientação muito boa a esse respeito. Como é que você Sim. não carrega nada? Você recebe e deixa passar. Não que você vai deixar com a pessoa, mas é como se a gente devolvesse isso para o universo, né? E não que vá em direção de Não alguém, absorva, né? mas que se dissolva no universo, né? Então a gente percebe as pessoas chegam carregadas, carregadas de tristezas, de problemas e das suas próprias criações mentais de sofrimento. E a dor no mundo existe, o sofrimento existe, mas a mente humana, o ego, pode aumentar isso em proporções muito grandiosas. E assim, eu sempre fiz muito orações, assim, Então. eu orava em casa, eu sei que isso ajuda muito, né? A oração tem poder, né? Então, mas é importante durante o dia você ter momentos durante o dia de pausa e de respiração consciente, de oração e de purificação do seu corpo e da sua mente. Porque não adianta você chegar na sexta-feira exausta. Como é que você vai fazer com que cada dia você chegue em casa bem? Você tem que se libertar dessas amarras. A minha prática é a prática da meditação, é do silêncio e da respiração consciente. Mas uma coisa que eu recomendo às pessoas é durante o dia sair e olhar para o céu, olhar para a imensidão, lembrar-se daquilo que é muito maior e não ficar preso naquilo que é o menor. Não deixar que as forças prejudiciais nos arrastem para baixo, pelo contrário, nós as reconhecemos e as iluminamos, para que possamos ir todos para cima, para a luz infinita. E assim, uma pessoa que, por exemplo, eu era muito assim invejada, porque eu era um astral diferente, uma energia diferente, e eu sentia um pouco de inveja. Isso assim, como trabalhar com isso nas empresas? Primeiro, não se exiba muito e não se ache melhor que os outros. O fato de que você tem uma certa sensibilidade, outras pessoas também têm. E elas podem não ter consciência disso ou podem não ter falado sobre isso. Eu acho que o Otávio tem alguma coisa a dizer. Diga, Otávio. Bom, eu pensei também, é claro que a gente não conhece a nossa irmã que está aí do outro lado, né? Mas às vezes, não sei se a Monja Coen concorda, nós aumentamos um pouco algumas coisas, né? É uma história que no budismo, eu tenho a impressão que vem do budismo zen, do barco vazio, que às vezes você está num barco, você, nossa irmã, está num barco, vem um outro barco e bate no seu barco. Aí você diz, quem está dirigindo esse outro barco? Onde já se viu ele bater em mim? Ele é um desonesto, ele é um invejoso. E de repente você vê que o outro barco está vazio, ele estava solto e bateu. Aí você fala, bom, não foi nada. Que é o que se diz, tem alguns livros até, muito barulho por nada. A monja Pema Chodron fala sobre isso. Ou não faça uma tempestade num copo d'água. E tem uma meditação também, Monja Coen, que acho que é do budismo tibetano, que é o contrário do que a gente pensa. É um outro paradigma, né? Que eles pegam toda a maldade do mundo e trazem para ele. É isso aí. A senhora conhece essa prática? Chama Mita, se eu não me engano. Eu não sei como chama, mas a gente também tem isso, né? Também que tem venha tudo a mim, porque aqui eu me torno esse filtro, eu faço essa purificação. Eu não sou contrário às coisas prejudiciais e negativas. Eu não quero só estar bem, eu não quero só as coisas boas. Que elas possam vir a mim e que os outros fiquem leves. Puxa, que bacana isso, mulher. Para despedir da nossa amiga? Então agradeço muito a sua referência sobre a sensibilidade e a todos vocês que têm esse conhecimento de uma sensibilidade mais desenvolvida, saibam que isso é um presente e é uma capacidade que todos nós humanos temos, e alguns desenvolvemos e outros não. E quando as desenvolvemos, não é porque somos melhores que os outros, não somos mais do que ninguém, e isso acaba às vezes sendo um obstáculo, porque eu percebo que os outros não têm a sensibilidade que eu tenho. Assim, né? Mas e daí? O que eu faço com isto? Eu uso isso para o bem de todos os seres ou quero o meu próprio bem? Como Otávio disse, vamos acolher o que há de sofrimento no mundo e transformar isso em não sofrimento para todos os seres. O ideal do Bodhisattva no budismo é este: mesmo que eu não acesse a sabedoria perfeita, como eu faço com que todos os seres possam acessar?
não sou em eu ajudar primeiro. o próximo, né? A senhora Poder conheceu ajudar as Dom Helder? pessoas. Mas eu não sei como ainda trabalhar isso. Falar isso. sobre ele. Ah, é? Eu tenho um amigo que é o Marcelo Barros, o Dom Marcelo Barros, que sempre falava muito de Dom Helder Câmara. Porque uma vez eu vi o Leonardo Boff, li ele falando sobre isso, né, que o Leonardo Boff, ele conta que o Dom Helder, quando as pessoas chegavam perto dele, era como se o Dom Helder pegasse toda a Energia prejudicial. o estresse, a raiva, tudo, e limpavam tudo. Bom, já temos mais uma ligação. Sim, quem é? Oi, boa noite, Roberto, tudo bem? Tudo bem, Roberto. Onde você está? Estou chegando no trabalho. Oba! Diga, Bom, eu Roberto. tenho uma pergunta em relação aí aos karmas também, né? É sobre críticas. Eu sou um cara que sou muito perfeccionista na minha vida e às vezes eu critico bastante a minha mulher. E eu não sei, às vezes, como lidar com isso e como aceitar o erro das pessoas, né? Como aceitar isso. Eu não consigo dizer isso muito bem. Gostaria de aprender isso. Eu vou ouvir no rádio, tudo bem? Tudo, claro. Tá bem. Obrigado pela pergunta. É isto. É importante que a gente aceite as pessoas como elas são. Elas são e só podem se manifestar o que elas são. E elas têm nos dar apenas o que elas têm para nos dar. Isso não é limite. Esse limite pode ser expandido, mas não a força. Você não abre uma flor, as pétalas de uma flor à força, porque ela quebra. Se você tirar a borboleta do casulo antes da hora, também você perde a borboleta e o casulo. Então é preciso ter paciência e compreensão. As pessoas não são aquilo que nós esperamos que sejam, mas elas são aquilo que elas podem ser neste momento, e isso não é fixo nem permanente. Então você tem que treinar um pouquinho a imperfeição. Por que tão perfeito assim? O mundo não é perfeito, a beleza não é perfeita, a arte não é perfeita, você não é perfeito. Então, quando a gente percebe isto, não tem essa exigência da perfeição do mundo, mas seja a transformação que você quer. Como que você quer ser? Como respeitado? Como que você respeita as pessoas, como elas são? A senhora fala de aceitação, né? E tem também o Lama Surya Das, e ele fala que a aceitação é a maior prática espiritual que tem. É bonito, né? É isso mesmo. Ele fala que a vida é uma universidade, num livro que chama O Despertar do Buda, que a vida é uma universidade onde tem duas matérias principais. Uma é o desapego. Sim. E a outra é a aceitação. É isso mesmo. Que é o que o nosso irmão fala da companheira dele. Essa aceitação pode se tornar uma prática, não hoje? Exatamente. E o que ela tem de bom, né? Vamos ver o que tem de bom. Isso não é só para a companheira, é para o mundo. Tem tantas pessoas, né, que só reclamam, o mundo não está bom, os outros não estão bom, o país não está bem, parece que o planeta está se dissolvendo em maldade. Não é isto. Tem coisas maravilhosas e estranhas acontecendo. Observe em profundidade e aprecie a vida. Então, 100 programas, 1 ano de programa. 1 ano, não é? 2 anos. 2 anos, desculpa. 2 anos de programas, 100 programas. 100 programas em programas. Na próxima semana vai completar o 100º programa. Eu agradeço profundamente Otávio Leal, que tem sido meu grande companheiro nessa jornada, meu inspirador, e que espero que cada você, ouvinte, possa apreciar um pouco esse momento zen. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.